Vai. Já tá ao vivo, se quiser. Ó, velho. Cuidado com o cabelo. Oi, tudo bem? Tá joia? Cuidado com a velha. Vem aqui. Não, mas eu acho que... Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que nos assiste também. Puxar o saco, né? Porque não tem como não puxar o saco. Tem gente que diz que algumas palavras a gente não... já tem uma conotação de negatividade, mas tem uma palavra que eu acho que me deixa super... No começo, eu sempre... confusa, mas hoje eu tenho a certeza. A palavra orgulho, ela tem duas conotações, eu acho. O orgulho de ser orgulhoso, de ser vaidoso, de ser melhor que os outros,
E o orgulho bom, quando você tem orgulho de alguém. Orgulho de um filho, de um amigo, de alguém que está se melhorando, estudando, aprimorando. Então hoje eu gostaria de usar essa palavra orgulho, que é com muito orgulho, que a Aline não é a primeira palestra dela, mas hoje ela vai fazer a palestra de sintonia, e pra gente é um imenso orgulho, porque ela estuda com a gente, é ela que faz toda a página nossa do centro, todas as criações são dela, e ela ajuda a gente, assim, batalha bastante. Então, é com muito orgulho que hoje, antes da oração, eu falei sobre ela, ok? E aí, quem quiser bater um papo com ela depois, tem vídeos também dela aí na página, bem legal. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, então, nesse instante, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, em nome de Deus, que é o nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, os nossos amigos espirituais que acompanham o nosso trabalho. Pedimos, Pai, que nos ajude no entendimento, na palavra que vamos ouvir, e ajude também a Aline a receber toda a ajuda de nossos mentores, do mentor dessa casa e do seu anjo de guarda. Agradecidos que somos, pedimos que nos abençoe e abençoe a todos que estão assistindo nesse momento. Que assim seja. Assim seja. Palestra. Obrigada. Boa noite, gente. Como a Ana me apresentou, eu sou uma das trabalhadoras da casa. Eu geralmente faço as palestras em pé, mas eu tô com um pouco de bronquite, eu sou muito agitada, então eu preferi sentar para não me faltar ar. Porque eu fico me movimentando, enfim, aí ou eu respiro ou eu falo, né? Eu não consigo, eu me movimento. E hoje a gente vai falar de sintonia. E é muito engraçado porque eu tinha uma dificuldade muito grande em entender o que era sintonia, né? Quando a gente fala de sintonia, vem várias coisas na nossa cabeça. E por incrível que pareça, em todos os lugares que eu fui pesquisar sobre sintonia, tanto no ambiente da ciência quanto no ambiente filosófico, ambas explicam que há um processo de espiritualidade nisso, né? Obviamente que a ciência deixa um pouco mais amoitado, né? E a filosofia já tem um pouco mais a transcender sobre isso. Então, eu gosto de começar explicando que a sintonia e a afinidade, elas são como se fossem um rádio, como se nós fôssemos um rádio, que precisássemos entrar numa mesma frequência ou no mesmo padrão vibratório, de repente para tocar uma música, ou para se conhecer, ou para, enfim, para determinados pontos que a gente pode viver juntos. Ela também é uma das leis mais importantes que a gente tem no mundo, que rege o mundo, é a sintonia. Então imagina, né? A gente tem a lei do amor, que é extremamente importante, e tem a lei da sintonia, que também é extremamente importante. Porque eu posso ter amor por algumas pessoas, mas posso não ter sintonia por outras. Veja que importante. E a palavra sintonia, ela é formada por sinergia e simpatia. A sinergia nada mais é do que uma força, aquilo que nos move a fazer algo. E a simpatia de ser simpático, de sorrir, enfim, daquilo que a gente já conhece. Portanto, essas duas palavras separadas, pode ser que não tenham o mesmo efeito no campo de uma ação, quando a gente vai tomar uma decisão. Quando eu tenho a sintonia em fazer algo, né, a força de agir, eu consigo, junto com outrens, né, fazer com que as coisas aconteçam em movimento, com que aquilo gire e que não perca a força com a qual a gente se propôs a fazer algo. E aí eu estava pensando, né, existem algumas coisas que são muito afinidades, né, e eu estava tentando bolar um jeito de explicar o que era afinidade, né, já que a sintonia é tão mais fácil. E aí eu pensei, puxa, quando a gente acorda de manhã, vai para a escola ou vai para o trabalho, e aí você não tá num dia legal, a pessoa vira para você e fala assim, bom dia, aí você pensa, bom dia para quem, né? E aí me veio a coisa de afim, né? Você não está afinidade com aquela pessoa. Então, é um jeito que eu encontrei de explicar muito mais fácil o que é afinidade. Ou você está afim ou não está afim, certo? E aí começamos a entrar um pouco mais sobre o que o Espiritismo diz, né? Os amigos que a gente escolhe ao longo do tempo, o círculo
de família que a gente tem, né? Eles são a materialização dos nossos anseios, das nossas necessidades, das coisas que a gente precisa. Porque a gente precisa evoluir. E aí existe até uma frase esotérica que ela diz o seguinte: semelhante atrai semelhante. Provavelmente vocês já ouviram falar essa frase. Portanto, cada um está no lugar que está, porque precisa estar e porque precisa passar por isso. Eu me irrito muito fácil com meu pai, porque ele é muito reclamão. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Putz, eu estou no lugar que eu preciso estar, mas meu pai é muito chato, cara. Ele é um cara que, puxa, passa dos meus limites de tolerância. E aí, o Kardec, né? Ele vem na questão 278, pela codificação do Livro dos Espíritos, explicando pra gente. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Olha aí, eu me colocando como a sábia, né? E meu pai o impostor, né? Porque a gente tem isso no nosso âmbito familiar, né? A gente sempre acha que a gente tá certo. E aí os espíritos respondem: sim e não. Quer dizer que eles vêm, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a simpatia de seus sentimentos, como acontece entre vós, ou seja, a gente encarnado. É todo mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo a que se propuseram. Os bons pelos desejos de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem aqueles que se assemelham. Aí eu falei, puxa, então sintonia não é só sobre o que é bom, sintonia é sobre o que é ruim também. Porque muito provavelmente, se aquilo que me deixa incomodado move alguma coisa dentro de mim, então é porque eu também tenho aquilo dentro de mim. Aquele mal, aquela negatividade dentro de mim. Então a sintonia ela não é só sobre as coisas que são boas. Por isso que eu acho muito fácil achar que eu não me dou bem. Eu me dou bem com meu pai, tá? Só em alguns aspectos, também não quero parecer que sou tão radical assim. Mas quer dizer que aquilo que de negativo existe no meu pai, provavelmente eu tenho dentro de mim, no meu inconsciente. E aí, né, pensando que uma pessoa, quando ela sente repulsa pela outra, empatia é gratuita, desgosta do comportamento e da personalidade do outro, é porque provavelmente, volto a dizer, existe algo semelhante dentro de você. Inclusive, se isso te incomodar tanto. Você precisa entender por que isso te incomoda tanto. Aqueles que buscam e possuem algo negativo dentro de si, se sente atraído pelo negativo. Positivo atrai positivo, negativo atrai positivo. Certo? E aí, aquela frase clássica de Facebook, né? De frases de manhã que você acorda, que a sua tia manda aquele gifzinho que eu acho ótimo. É clássico dizer que você atrai o que você transmite. Portanto, nesse âmbito, não existe a gente dizer o que é certo ou o que é errado, e nem o que é bom ou o que é mal, e sim aquilo que você atrai ou você repele, certo? Cada um de nós, a gente está buscando, conforme as nossas ferramentas, fazer o nosso melhor. Até mesmo aqueles que praticam o mal, na nossa visão, né? Eles estão buscando, de certa forma, ser felizes naquilo que estão fazendo. Porque provavelmente não conheceram outras ferramentas que fossem de amor. Uma pessoa, de repente, que comete uma violência como um assassinato ou um estupro, o que acontece dentro desse ser humano que tornou ele dessa forma? Que ferramenta fez isso com ele? É difícil a gente pensar dessa forma, mas é a ferramenta que ele tinha. Não estou dizendo que ele está certo, mas que não cabe a nós julgar. Então, provavelmente, aquele cara que quando chega às 5, 6 horas da tarde começa a assistir aqueles programas violentos da televisão em que passa que uma menina de 14 anos foi estuprada por tantos homens, ou que no Canadá houve um acidente em que 9 pessoas foram feridas e 16 ficaram
gravemente machucadas, por que ela assiste aquilo? Por que ela gosta daquilo? Se aquilo gera um mal-estar e ela vai passar a noite inteirinha pensando naquilo. De como o mundo é injusto, de como as pessoas são violentas, de como o mundo está sangrento. Será que é porque ela não tem um pouco de violência dentro dela também? Será que é porque aquilo não alimenta algo inconscientemente dentro dela? Será que nas nossas pequenas violências cotidianas a gente não alimenta o mal no outro e nas nossas sintonias? Porque às vezes se eu tô irritada com o mundo, eu chego em casa e ao invés de eu pegar um copo gentilmente e tomar água, eu pego o copo extremamente irritada, já vou bufando, já bato o copo na mesa, já quero que o mundo gire ao meu redor. Quando na realidade não é assim que funciona. Certo? E aí a gente fica falando, puxa, o mundo é muito sangrento, muito violento, e eu vejo as coisas que me fazem mal. E será que são as coisas que me fazem mal ou são as coisas que eu permito que façam mal a mim? Porque não é o que o outro faz, e sim o que eu permito que o outro faça. Seja se for um programa de televisão, seja ver uma notícia ruim no Facebook. Como que eu vou ressignificar tudo isso? E aí a gente passa, quando a gente faz esse tipo de coisa, a ser julgador do outro. Então quem julga as pessoas, quem julga o posicionamento do outro, aquilo que faz, por que faz, e não olha para as suas próprias competências, ele acaba tirando do outro a oportunidade dele se mostrar quem é. Porque eu julgo, eu crio um escudo, e nesse escudo que eu crio, eu não permito que o outro diga a mim quem ele é. O que ele passou, se ele já passou necessidade, se ele sofre de uma depressão. Porque pra mim, o que ele passa me faz mal e eu não posso conviver com ele. Nesse final de semana, como nada é por acaso, né? E aí eu pude treinar muito bem a minha palestra e eu achei incrível. Nós nos reunimos em um grupo de amigos de 23 pessoas numa viagem. E uma dessas 23 pessoas desagradava boa parte do grupo. Veja só, o grupo se uniu durante o encontro, após a pessoa ir embora, se reuniu e ficou bolando estratégias de como afastar essa pessoa do grupo. Veja, as afinidades unidas, elas podem ser extremamente poderosas, como elas podem ser extremamente acolhedoras. Poderosas no sentido de afastamento, né? E quando eu me sentei com aquelas, não eram todas que estavam falando dela, mas eram boa parte, acho que pelo menos umas 16 entre homens e mulheres. E eu querendo falar, porque eu estava achando aquilo um absurdo. E quando me surgiu a oportunidade de dizer, eu falei, gente, primeiro, não me parece justo você julgar uma pessoa que nem está presente para se defender. E aí todo mundo assustou, porque estava todo mundo dizendo, mas ela fez uma brincadeira, que eu não gostei, ela não se comporta de tal forma, e várias outras coisas. Inclusive a mim também. A diferença é que eu olhei com carinho para a situação. E outra coisa que eu toquei no assunto também, em relação a julgar a maneira como essa pessoa estava tratando um todo, era de que... era de que quem conhecia aquela pessoa? Ela fazia um pouco tempo que estava participando do grupo, e eu disse, você sabe o que ela está passando dentro da casa dela? Você sabe quem ela é? Ou você só sabe o nome dela e acha que tem direito de julgá-la porque ela não está em sintonia com você? Na parte boa. Isso parece justo? E eles continuaram porque eles acharam que eu estava viajando na maionese. Então nenhum deles, em momento algum, aliás alguns, e isso me deixou até feliz, propôs qual mudança eu faria para a aceitação daquela pessoa no grupo. Todos eles estavam dizendo, mas ela faz aquilo, ou ela deixa de fazer aquilo. Em um momento, uma das meninas se afastou e eu peguei ela chorando.
E eu falei, por que você está chorando? E ela disse, eu tô chorando porque, por mais que eu entenda que as outras pessoas estão incomodadas com a presença dessa outra pessoa, eu sei que a gente está excluindo ela e isso me faz mal. E eu disse, você sabe por que te faz mal? Porque você está fazendo uma coisa que Jesus Cristo jamais faria. E tudo que a gente faz fora a lei do amor de Deus nos incomoda. Nos faz mal. É por isso que ela estava chorando. E quantas vezes a gente não faz isso? O nosso ego estufa o peito, a gente fica parecendo um pombo inchado. Mas não deixa a gente resolver e perceber que nós estamos julgando o outro com as nossas sintonias com outras coisas. Ou que aquilo que incomoda no outro é porque provavelmente eu faço também. E por isso que eu falo com tanta propriedade sobre o que o outro faz. E aí, não adianta você proibir a pessoa de encontrar a sua afinidade. Porque ela vai buscar de qualquer forma. E ela precisa experimentar o que é negativo para poder evoluir. Porque se nada incomodar dentro da gente, a gente também não melhora. A gente não percebe e fica estagnado. Se a gente falar que a gente pertence ao mundo e ao universo, que nós estamos totalmente ligados a ele, e as coisas mudam o tempo todo, a nuvem passa, o sol desce, sobe, faz um monte de coisa, o mar se movimenta. Por que a gente não muda? Se a gente está ligado no universo? Como que você quer ficar estagnado no mundo se o mundo não para? Se a gente está em sintonia com o mundo, ligado a tudo, a todos. Somos feitos do mesmo fluido, da mesma energia. E aí quando você muda um pouco de comportamento, como eu tive esse comportamento um pouco diferente, você percebe que algumas pessoas se distanciam de você. E aí você fala, puxa, será que eu não fui legal, né? Será que eu usei uma palavra que não foi bacana? E na realidade não é isso. É porque você começa a mudar o seu padrão vibratório. Então provavelmente você vai repelir aquilo que te faz mal, que te influencia de uma maneira não muito positiva. E se você causa estranheza a outra pessoa, por ter uma atitude um pouco mais amorosa, você não vai querer quebrar a sintonia que você tem com ela. Nessa semana, eu perdi uma amiga muito querida, que tem a mesma idade que eu. E ela estava doente, e fazia pelo menos uns 8 anos que a gente não se falava. E a gente não se falava porque eu comecei um relacionamento, e esse relacionamento não me permitia conversar com essa pessoa. Veja a babaquice. Mas enfim. E a gente se afastou. E eu, incontáveis vezes, entrei no Facebook dela pra gente conversar. Só que eu não chamei ela. E agora ficou tarde demais, com muitas coisas que acontecem na nossa vida. Agora eu vou ter que esperar chegar no plano espiritual pra conversar com ela, né? Mas eu gostaria de ter resolvido isso aqui. E não pude. Portanto, a minha sintonia com ela não foi quebrada, porque eu me distanciei dela, ou porque ela provavelmente estava magoada comigo. Mas houve essa ligação muito forte quando eu recebi a notícia. Então eu chorei bastante, e chorei igual criança. E aí logo eu já criei afinidades pela mãe que estava sofrendo, que acabava de perder uma filha no ano passado e perdeu outra esse ano. Eu entrei em sintonia com elas e chorei, como se eu estivesse lá, e como se a Isa fizesse parte da minha vida todos esses 8 anos que ela ficou distante. Portanto, não há problema que a pessoa se afaste de você, desde que você esteja ali para servir de exemplo, de molde. Porque a pessoa só toma uma atitude, de repente, que não é legal, porque ela não tem um exemplo bom. Então seja você o exemplo para ela, ué. Estar em sintonia com o mundo e o universo é mudar o tempo todo. Lembrem-se disso. Vivemos sob a influência das crenças e valores que alimentamos, das emoções que cultivamos, das aspirações e dos propósitos que guiam o nosso cotidiano. Então eu vou aonde eu acho que eu devo ir. Eu faço aquilo que, no meu intuito, eu tive boa intenção de fazer. Em essência, somos o que pensamos e sentimos. Por conseguinte, o que fazemos. Certo?
E aí tem aquela famosa frase que a gente adora dizer, né? Diga-me com quem tu andas que eu te direis quem és. Será que não era melhor a gente inverter e dizer diga-me quem tu és e eu te direis quem anda contigo? Quando a gente dorme, a gente entra em desdobramento. Porque o corpo físico precisa descansar, mas o espírito não. O espírito ele pode continuar trabalhando. E aí o seu espírito vai em desdobramento e viaja, faz um monte de coisa. E aí você acorda no dia seguinte e tá exausto. Parece que apanhou a noite inteira, enquanto você estava dormindo. Por que será? Será que as suas afinidades não te levaram para lugares horrorosos enquanto você dormia? Será que se você praticasse enquanto está acordado coisas muito boas, você não poderia trabalhar melhor à noite? Será que se você fizesse pelo menos uma prece antes de dormir, você não acordaria melhor no dia seguinte? Sugiro que sim. As coisas que nós fazemos não são só para o nosso corpo físico, e sim para o nosso espiritual. Se for difícil falar, chama o espírito de segunda pessoa, já que você tem essa dificuldade, né? Porque eu sou um espírito, mas eu durmo e ele vai, como assim? Então chama de segunda pessoa, tá tudo bem. Para você entender tudo isso que está passando, todo esse processo. Ele não é segunda pessoa, tá? Ele é você, mas é que fica mais fácil. Segundo os ensinamentos trazidos por Kardec, a realidade é muito mais ampla. Pelo nosso modo de ser e agir, não somente escolhemos os amigos e os ambientes da nossa preferência, como também atraímos os indivíduos que vivem no mundo espiritual, os espíritos, tanto como somos atraídos por eles, mesmo que não acreditamos ou sejamos conscientes dessa presença. E aí lá na questão 484 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né? Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Olha lá, né? A gente escolhendo desde sempre. Eu tô desde 1990 escolhendo com quem eu vou me envolver. E aí a resposta dos espíritos é que os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. Os suscetíveis que podem melhorar. Os espíritos inferiores, com os homens viciosos ou que possam vir a sê-los, dai a sua afeição por causa da semelhança das sensações. Em outra oportunidade, Kardec também comenta: todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso a maus espíritos. E aí vem os brotherzinho, porque você abriu a janela, a porta, pra ele, e ele vai entrar na tua vida porque você tá vibrando baixo, meu. Porque você não tá legal. Porque você tá permitindo que as coisas de ruim te aconteçam. E tá transformando aquilo muito mais do que poderia ser. E aí você começa a ter influência ruim. Faz aquilo. Sabe aqui? Aquelas coisas que você, no dia a dia você explode e nem percebe que explodiu. É porque você abriu a porta para que esses espíritos viessem até você. Percebe que, e não há uma crítica, se você sai para uma festa onde pessoas fumam e uma pessoa sai para fumar e essa outra pessoa que fuma gosta daquilo, ela vai junto. E aí de repente tá todos fumando junto, no cantinho lá fumando. Por quê? Porque eles estão envolvidos no mesmo vício. É assim com a gente também. É assim para coisas banais. Eu dei o exemplo do cigarro porque ele é o mais próximo, né? É mais fácil de assimilar. Se eu fizer só coisas que me são boas, obviamente que só vão ser atraídos coisas boas. E aí eu coloquei: cada um de nós constrói de uma maneira muito particular sua própria atmosfera moral. As desarmonias e os transtornos existenciais são decorrentes das imperfeições morais. E que pelos processos naturais da afinidade e da sintonia atraem espíritos igualmente imperfeitos e desequilibrados. Portanto, não é tão fácil julgar a culpa no espírito desequilibrado, obsessor, né? Porque o espírito é cheio de dar essa desculpa, né? Obsessor. Mas e as minhas inclinações que eu tenho pro mal? Isso não conta.
Aí volta pra rodinha lá que o pessoal fez pra falar da menina, né? Então é ela, não sou eu. E estes, ao envolverem com seus pensamentos perturbados e doentios, o indivíduo que se permite sofrer-lhes assédio influenciam negativamente o campo da vontade e do discernimento do encarnado, podendo empurrá-lo para situações difíceis, complicadoras ou graves. Que é um caso de uma pessoa depressiva, né? Por exemplo, o que leva uma pessoa a cometer um suicídio? Qual é o nível de perturbação que essa pessoa não estava passando? Mas em que momento da vida ela se permitiu estar perturbada? Mesmo que inconscientemente. E aí, a Joana Del Ângeles, né, o espírito de Joana Del Ângeles pelo Divaldo Franco, ela escreve no reverso da medalha uma parte que me chamou muita atenção e eu gostei muito, em que ela diz: como não existem violências às leis universais, nem privilégios para uns indivíduos em detrimento de outros, quem ora procura situar-se em equilíbrio, direciona ondas mentais que alcançam as regiões felizes da espiritualidade, despertando o amor e o interesse dos guias espirituais. Então, um exemplo do cigarro, que a galera vai lá, né, despertou em mim algo, então eu vou lá e vou fumar junto, também é assim para as coisas que são boas. Que correm presunçosos para auxiliá-lo. Assim, promovem encontros inesperados, inspirando um e outro a tomarem o mesmo caminho, de forma que se defrontarão em determinado lugar casualmente, embora hajam sido telementalizados na escolha do roteiro. Noutras vezes, determinada aspiração ou necessidade que se apresente improvável porque a mente se encontra em sintonia com um mundo transcendente é inspirado a tal ou qual decisão que determinará por solucionar o desejo. Repetidamente, pequenas consequências dão-se com naturalidade, propiciando encantamento e ventura que enriquece de esperança e gratidão aquele que é eleito. O que ela está querendo dizer com isso? Portanto, se eu tenho um pensamento negativo, ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? O que eu estou fazendo? E fica com aquele negócio da cabeça. Imediatamente, se eu mudo esse pensamento que eu estou tendo, o resultado vai ser muito mais positivo. Então, eu pensei negativo aqui, mas agi naturalmente com um pensamento positivo, anulando aquilo de ruim que eu estava pensando. E provavelmente vou aproximar mais as pessoas que gostam disso. Puxa, ela pensa positivo, né? É legal ela, né? Ela tá sempre confiante, entusiasmada, simpática. De acordo com o espírito de André Luiz, nossa alma pode ser comparada a um espelho, com qualidades de absorção e exteriorização. Recolhemos a força da vida em ondas de pensamento e as expressamos através das palavras, dos exemplos e das atitudes. A ciência já provou que quando a gente entra em contato de vibração com o pensamento do outro, a gente tem até aquele rapport. O rapport nada mais é do que, putz, estamos pensando igual, né? Quantas vezes a gente não tem isso no dia? Putz, estava pensando em você, ou tô pensando nisso. Estava pensando nisso esses dias. É um rapport. É as nossas conexões de vibração que nos fazem agir dessa forma. E aí André Luiz descreve da seguinte forma: refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Lembra do escudo que eu falei? Então, se eu crio aquele escudo, fui eu que criei. Às vezes a pessoa nem é desse jeito. E eu, a partir das minhas vivências, criei esse escudo em relação à pessoa. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retratamos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação,
ou nos impulsionam a jornada para frente. Eu falei, aquilo que nos incomoda é bom, é muito bom. É bom que eu me incomode com a atitude do outro. Porque eu preciso me munir, e aí eu vou usar muito entre aspas, né? Para que se aquilo que está me incomodando, e provavelmente eu tenho aquilo dentro de mim, eu tome caminhos diferentes. Caminhos que vão a favor da lei do amor. Certo? Porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma. Veja só a profundidade disso. Nas reentrâncias do coração e da consciência, independente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre os dois tipos da mesma experiência, no hoje imperecível. Então, se eu morro hoje, o que eu fiz? O que eu fiz para evoluir? Ou fiz de bom? A gente sabe quando a gente está fazendo o que é bom. Ou não sabe? Sabe, né? A gente nasceu com isso, gente. Como que a gente não sabe? E é muito fácil a gente conviver com as pessoas que têm os mesmos pensamentos que a gente, que lê os mesmos livros que a gente, assiste os mesmos filmes, que estão em sintonia boa com a gente. É muito fácil. Difícil é conviver com a pessoa. Difícil é conviver com meu pai. Mas eu preciso conviver. Porque conviver com meu pai gera em mim essa inquietude da minha alma, do meu espírito. Para que eu não seja e não tome as mesmas atitudes com ele. E que eu tenha paciência em dizer para ele, pai, talvez você esteja errado em pensar assim. Pode ser que eu não mude o que ele pense. E talvez nem queira mudar. Mas em algum momento na existência dele eu tenho certeza que numa fração de segundo ele se questionou. E talvez aquilo tenha um efeito que eu jamais vou saber o que foi para ele. Porque a gente não pode querer que o outro haja da maneira como a gente acredita que é melhor, que é certo. O coração não é uma máquina que você vai lá dentro da pessoa, muda todas as engrenagens e ela, robozinho. Tá pensando igual a mim, agora tá 10, agora a gente tá em sintonia, tá fera. Não é assim. Nós somos um bando de quebra-cabeças cheios de peças que precisam se unir. Porque quando todo mundo estiver feliz, a gente vai progredir. Esse mundo vai ser muito melhor. Por isso é importante a gente conviver com as pessoas que pensam diferente da gente. Eu vejo muito isso quando eu começo a criar crise na internet por conta de política. Eu preciso melhorar muito isso em mim, porque eu realmente me irrito profundamente com coisas de política. E eu tenho buscado ler sobre aquilo que me irrita, para me irritar mais. Porque eu estou me munindo daquilo que eu acredito que é errado. E quando eu leio aquilo que não é bom para mim, eu percebo o quanto eu preciso estudar mais aquilo que eu acredito. Aquilo que me faz bem. E não só ir lá e jogar um monte de coisa porque, a minha vida é assim. Não, eu preciso entender o que está passando na vida daquele político. Olha o desafio, né? Você falar, não, eu vou tentar entender esse cara. Por mais que eu não consiga. Mas é porque eu nunca vou saber qual foi a experiência dele, o que fez ele ser daquela forma. Tudo que atraímos ou repelimos geram emoções e criam experiências de vida que trazem lições e amadurecimento espiritual. Você não é o dono da verdade, porque se você fosse o dono da verdade, você não estava no mundo de prova e expiação. Não estava aqui aprendendo na pele, o que é conviver. O que é amar o outro mesmo na diferença. E é como que a gente pode melhorar a nossa sintonia, né? É escutar nós mesmos. Quando você escuta você mesmo, na sua inquietude, no seu silêncio, da sua profunda meditação, você consegue buscar as respostas dentro de si. Porque enquanto você está com os pensamentos todos conturbados, você não consegue. Então aí fica muito mais fácil jogar tudo que eu penso sobre o outro e resolver as minhas afinidades dessa forma mesmo e tá tudo bem. Porque eu não paro nem para me ouvir, quem dirá eu vou ouvir o outro. Então para isso, eu criei uma ferramenta
e quero compartilhar com vocês, as pessoas que nos assistem. Gostaria que vocês fechassem os olhos. E nesse momento, pergunta a você mesmo: quais são as minhas afinidades? O que eu gosto? Se eu sofro com as pessoas ao meu redor, para qual ou por qual motivo eu preciso passar por isso? O que dentro de mim realmente precisa ser transformado? Pensa agora numa pessoa que você detesta. Será que com a vida que ela tem, com as condições que ela teve, você não teria as mesmas atitudes? Não faria as mesmas escolhas? Ou faria pior? O que te garante que não? O que você tem feito diariamente para melhorar? Deu bom dia para o porteiro? Varreu a sua calçada e do seu vizinho? Quanto tempo faz que você não pratica caridade? Que recebeu uma mensagem de um pedido de ajuda e sequer repassou para os seus amigos? Você tem sido gentil com as pessoas, com o mundo e com o universo? Com que frequência agradece por estar vivo? Por possuir capacidades que são apenas suas? Você medita sobre os seus erros ou só os acoberta? Podem abrir os olhos. Nesse momento, acredito que todos vocês, talvez por relapso, pensaram nos seus vícios, nas suas mazelas e nas suas inclinações. Será que as minhas afinidades, então, realmente não estão mais atreladas àquilo que eu sou e não àquilo que eu desejo ser? Porque eu posso desejar ser e me encantar com aquilo e achar que sou, quando na realidade eu não sou. E aí eu peguei esse pedacinho aqui, eu gostei bastante, que é: para mudar o seu destino, mude sua sintonia. Para mudar a sua sintonia, encontre suas afinidades. Para mudar as suas afinidades, reconheça seus mais profundos desejos e aspirações, inclusive aqueles que você quer ocultar de si mesmo. E você joga ali, ó, vai varrendo embaixo do pano e aquilo vai virando uma montoeira de poeira, e a hora que você vê, você já tá uma pilha de nervos. Nós somos como se fôssemos icebergs. Então você imagina o iceberg, né? Tem só aquela pontinha ali escondida, né? Lembra do Titanic, quando o Titanic bateu, ele achou que era só uma pedrinha? Então eu tenho aqui a pontinha do iceberg, embaixo toda uma parte de gelo dura. E a água ali no meio. E aí, 85% da nossa mente é o nosso subconsciente. E essa pontinha do iceberg é os 15% da nossa consciência. Portanto, olha o tanto de coisa que eu preciso ressignificar na minha vida. O tanto de atitude que eu vejo errada, mas que está dentro de mim e eu preciso ressignificar. Eu preciso jogar para o meu consciente, fazer esse trabalho, me questionar, lembra lá aqui das perguntas, e mandar de volta para o meu inconsciente. E fazer esse trabalho é extremamente doloroso. A Joana de Ângeles diz que isso é igual a um trabalho de um parto, a dor. Porque a transformação ela é realmente difícil. Você imagina você ter que quebrar um iceberg? Trabalhoso, né? E Jesus já dizia pra gente: pede e vos será dado, buscai e achareis, bate e vos será aberto. Em Mateus 7, capítulo 7, do versículo 7 ao 12. Então, sintoniza com amor, a paz e bem, e você expressará o amor, a paz e o bem em sua vida. O seu jeito de ser hoje influenciará no seu amanhã. Como o resultado de hoje foi as atitudes que você tomou ontem. Olha só. Cada um renasce e se encontra nos abismos infernais ou mais profundos ou mais elevados paraísos celestiais, graças aos nossos desejos que, por consequência, criaram as afinidades e sintonias. Bons pensamentos contribuem para a sintonia com bons espíritos. Bons sentimentos fortalecem a ligação do indivíduo com aqueles espíritos, na medida que formam
que foram construídos com base na bondade e no amor. A amorosidade da pessoa é uma das formas mais seguras de construir sentimentos superiores. E quando o Evangelho propõe pra gente que a gente estude o Evangelho, não é porque ele quer que a gente seja obcecado pelo Evangelho, seja super inteligente, influenciador, não é nada disso. Mas é porque quando você estuda o Evangelho, você se reeduca às coisas que você está acostumado a fazer. E ali você vê muitas palavras que vão te ajudar no seu dia a dia, que vão te reconstruir como um ser humano melhor, que é a reforma íntima que a gente fala. Então essa reeducação íntima, ela tira a gente da ociosidade, que a ociosidade, a falta de fé, a gente sabe, leva à depressão. Traz luz ao espírito, harmoniza a mente, bem como possibilita a aproximação de espíritos interessados em nossa aventura. Então hoje aqui a gente está com a casa com bastante gente, mas tem um bocado de espírito aqui que só veio para ouvir o que a gente está falando. Fora os que estão na internet e os que estão lá com o pessoal da internet. Você imagina o tanto de gente que a gente pode ajudar só de vibrar legal, numa plena terça-feira? E ele fala muito, Jesus falava muito de orar e vigiai. Portanto, ore e vigie os seus pensamentos. Vigie as coisas que você pensa para você mudar a tua sintonia. Às vezes as coisas não estão legais porque você não está legal mesmo, cara. Você precisa mudar. E sobre as nossas dificuldades de convivência fica um ensinamento. Que Jesus disse o seguinte: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai vosso semelhante, amai vossos inimigos. Aquele que vos bater numa face, oferece também a outra. Jesus nunca ameaçou ninguém. Ele foi muito ameaçado, mas ele nunca ameaçou ninguém. Eu gosto de voltar lá no exemplo da rodinha que o pessoal fez para julgar a menina. Era uma ameaça? Imagine você se aquela menina tá sofrendo de depressão ou alguma coisa que ela não tem nem noção do que ela está passando. Porque o mal, ele é ausência de bem. Então se ela está praticando mal é porque provavelmente ela não tem exemplo nenhum de bem. Jesus, ele trabalhava com provocações. E eu coloquei bem entre aspas para não parecer que é provocação de eu tô te provocando que eu quero ser o pior. Não é isso. É provocação. Ele oferecia que nessas provocações as pessoas se questionassem, pensassem, sentissem e agissem. Veja que agir é diferente de reagir. Porque quando você age, você pensa sobre aquilo que você está fazendo. Mas quando você reage, não. Você vai pelo impulso. E aí eu quero encerrar. Eu peguei vários exemplos de Jesus porque eu acho que ele é o cara e não tem como a gente não mudar a nossa sintonia se a gente vê as posturas de Jesus. E encerro dizendo o seguinte: todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelha. Então só coisa boa a gente pode colher se a gente fizer o que ele fez. Né? Se já fizer metade já tá bom, né? Porque já tá difícil. Mas que um dia a gente vai conseguir fazer. Eu agradeço a oportunidade. Espero que hoje vocês saiam daqui com uma sintonia muito melhor, tentando enxergar as coisas que de ruim estão acontecendo na vida de vocês, mas que tem um propósito muito especial e bom. E que as coisas boas que já estão acontecendo vocês consigam cultivar da melhor maneira possível, para que isso não se perca. Nunca. Tá joia? Obrigado, gente. Boa noite. Nossa, garganta. Minha garganta. Toma, flor. Deixa eu passar pra você aqui, peraí. Boa noite a todos. Obrigada, Aline, pela palestra, excelente, pela contribuição. E aí, neste momento, quero convidar a todos para fechar os olhos e serenando os pensamentos, lembrando da figura amorosa do Mestre Jesus,
de braços abertos neste momento, estendendo bênçãos a cada um de nós. Obrigada, Mestre Jesus, por mais esse dia, Senhor, pelas suas lições que nos foram deixadas com tanto carinho e amor, tão atuais como na época em que estivestes à beira do lago de Genezaré. Graças os damos, Senhor Jesus, e rogamos que nos abençoe, que abençoe a nossa família, que abençoe os nossos amigos e os nossos vizinhos. Abençoe, Senhor Jesus, os nossos protetores espirituais, que com tanto carinho e desvelo estão sempre ao nosso lado, nos orientando, nos ajudando e nos intuindo. Rogamos ainda, Jesus, que estas bênçãos que aqui sentimos possam se estender a toda a humanidade, em especial aos povos da Síria que estão em guerra, aos povos que estão passando por necessidades, Senhor, materiais, por necessidades físicas, aqueles que estão internados nos hospitais, que estão feridos, que estão adoentados, aos órfãos de pai que estão, ou de mãe, que estão nos orfanatos, aos nossos queridos idosos, abandonados em asilos, por questões de ética, ou até por necessidade da família, ainda não podendo, Senhor, atendê-los no seu dia a dia. Mestre Jesus, tanto exemplo nos destes, tanto exemplo nos deixaste, Senhor. És o nosso guia e o nosso modelo. E assim, Senhor Jesus, de corações esperançosos, esperando que esteja sempre ao nosso lado, rogamos que nos fortaleça, que fortaleça as nossas boas intenções, a nossa vontade de melhorar e de te servir, que tenhamos, Senhor, o equilíbrio necessário e a sabedoria para a escolha de nossos caminhos. E assim pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião de hoje, dando glória a Deus nas alturas e desejando paz na terra a todos os homens de boa vontade. Que assim seja.